Ó, Dani94 mandou: Raquel, você se arrepende de entrar de cabeça nas opiniões políticas? Você faria diferente hoje? Isso é interessante porque você falou, pô, eu perguntei, tu voltaria 30 anos? Pô, 30 não, mas 20 eu voltava. É por causa disso? É por quê? Você se arrepende de Também por isso, também por isso. Às vezes eu me sinto que às vezes eu sinto que eu fui muito usada. Usada pelos colegas jornalistas. Por exemplo, saía alguma coisa a meu respeito, eu ia lá, respondia. Aí aquilo gerava mais, sabe, mais disse-me-disse, levantava a bola daquele veículo que disse aquilo, tá entendendo? Então, assim, algumas coisas eu poderia ter feito diferente, mas eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse feito exatamente as coisas como eu fiz. E quando eu fiz de coração limpo, gente. Eu não fiz nada de caso pensado para obter determinado efeito ou outro, para conseguir alguma coisa ou outra. Não, eu fiz porque eu acreditava. Eu não gosto de ver minhas opiniões do passado, porque tem muita coisa que eu já não penso igual. E as pessoas ainda acham o máximo. E eu não gosto de nada de me ver do que eu já fiz no passado, sabe? Eu gosto de me ver no presente. Eu não assisto nada do que eu já gravei. Se eu gravei uma coisa ontem, eu não gosto de me ver hoje. Eu não gosto de me ver. Eu não gosto nem de me ouvir. Eu não gosto. Bom, tem algumas vezes que eu vou me ouvir e eu fico assim, porra, eu falei isso mesmo? Nem lembrava. Caraca, cara, que doideira. É porque a gente fala muito, a gente entrevista muita dia gente, a gente todo tá falando, dia. né? Então é muito conteúdo que a gente gera. Conteúdo que a gente, às vezes, nem lembra. Mas, felizmente, pelo menos na maioria das vezes, é aquilo que você falou. Pode ser que a opinião tenha mudado, mas é coerente. Então, isso é importante. Eu considero isso muito importante. O Mustaine mandou aqui, ó. Raquel, você é fã de Iron Maiden. Quantos shows da banda você já foi? Poucos, Mustaine, porque a minha mãe e a minha avó, que foram quem me criou foi minha mãe e minha avó. Então, elas... Achava que era do diabo. Minha mãe achava que era do diabo. Minha mãe achava. Minha mãe achava. Meus irmãos achavam, tudo. Uma vez um irmão meu fez eu quebrar todos os discos do Iron Maiden. Não, isso é coisa do diabo, tem que quebrar e tal. E eu me arrependi horrores depois, né? Mas tinha esse preconceito mesmo. Minha mãe ainda tem. Minha mãe também achava que várias paradas que eu gostava era do diabo. Por exemplo, eu não podia... Ela não gostava que eu assistisse Cavaleiro do Zodíaco. Não gostava que eu assistisse Dragon Ball. Porque sempre tinha uns poderes de ondas do inferno, aí o outro era o Mr. Satan. Aí na capa do Iron Maiden tem o Ed, né? É o Ed. Então, tem um disco que tem uma música que é o número da besta. É esse disco que é o 666, The Number of the Beast, que a capa dele é o diabo, é o Ed brincando de... como é que chama isso aqui? De marionete com o diabo. E o diabo brinca de marionete com o ser humano. Então, assim... Clássica essa capa aí. Nossa, maravilhosa essa capa. E, assim, por respeito à minha mãe, eu evitava ouvir exatamente essa música, 666, The Number of the Beast. Mas agora eu sou uma pessoa adulta, né? Não dependo mais. Então, eu comecei a sair mesmo, ir pra show do Iron Maiden, agora, depois de velha mesmo, porque... Tu foi nesse último aqui em São Paulo? Fui. Esse eu fui também. Nos 2 últimos eu fui. Que foram meus 2 primeiros, na verdade. Porque quando eu era adolescente, elas não deixavam ir. E também o Iron Maiden nunca foi para minha cidade. Foi para Recife, que é próximo da minha cidade, mas minha mãe e minha avó jamais deixariam eu pegar um ônibus, ir para Recife, ir para um show de heavy metal e voltar, né? Então, jamais deixaram. Depois eu casei. Meu ex-marido nunca gostou. Aí eu fui mãe, blá, 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 blá. Separei. Meu ex-companheiro nunca gostou. Aí, blá, 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 blá. Aí, solteira na pista, chegou Iron Maiden, vamos, né? Aí fui aos 2 shows, me realizei, lógico que eu esperava ver aquele Bruce Dickinson dos anos 90, e não vi mais um senhor cheio de energia, pulando, pinotando como ele fazia. A voz não é a mesma, mas... Para mim, foi uma realização. Nossa, naquela minha bucket list, foi mais um que eu assinalei, assim, já posso morrer tranquila. Já fui a um show do Iron Maiden. Pra mim, a bucket list, eu preciso ir a um show do Red Hot Chili Peppers lá em Los Angeles. Nossa, por que Los Angeles? Porque são de lá, a cultura que tá na música deles é de lá. E eu queria estar lá pra ouvir, entendeu? É como eu queria estar no show do Iron Maiden em Londres. Pois é, né? Quem sabe? Quem sabe?
Ainda dá tempo. Dá tempo ainda. Eu tenho um tempinho ainda, mas dá tempo. Porra, para de sacanagem, velho. Tu teve essas crises, cara? Porque assim, quando eu passei um pouquinho dos 30, eu comecei a pirar numas paradas meio... Meu irmão, na melhor das hipóteses, eu já vivi mais de um terço da minha vida. Isso se eu estiver sendo muito, otimista, cara. E aí eu comecei a pirar nessa parada. Meu irmão, até agora eu só trabalhei e estudei. Agora eu já vivi, sei lá, na melhor das hipóteses, a metade da minha vida. Uhum. E eu tô nessa. Caralho, eu só trabalhei e estudei. De vez em quando eu entro numa aspira assim, meio existencial, meio se... Putz, eu preciso fazer alguma parada que seja legal, porra. Porque até agora eu só trabalhei e estudei. Tem que fazer. A vida passa rápido. Não, eu não tenho medo de morrer. Hoje eu não tenho medo de morrer. E pelo contrário, eu até quero morrer mais cedo, né? Eu não quero viver até os 100, até os 80. Não quero isso, não. 65, 70 tá bom demais, né? 80, porra. 80. Não. Já assim, negociei com meus filhos 5 anos a mais. Passei dos 65 para os 70. Tá. Então, 70 já tá bom pra mim, né? Já dá tempo de fazer muita coisa. Mas eu nunca tive esse... Assim, já tive medo da morte. Hoje eu não tenho medo da morte, não. Eu acho que é uma coisa natural, normal e, assim, até bem-vinda em certos casos. Eu também acho. Mas aí... O meu medo é não realizar então. os sonhos, né? É ter uma vida vazia de significado, de ter deixado a covardia falar mais alto do que a coragem de viver. Então, tem uma coisa que o Nietzsche fala muito, é sobre o amor fati, o amor pelo seu destino. E a gente só consegue ter amor ao nosso destino se a gente tem a liberdade de escolher esse destino, né? Então, muitas vezes a gente tem muitas amarras sociais, religiosas, que nos impedem de viver a vida que nós gostaríamos de viver, de fazer as escolhas que nós gostaríamos de fazer, mesmo escolhas erradas. Mas são escolhas suas, né? Então, assim, quando eu me dei conta desse amor ao destino, o amor fati do Nietzsche, eu comecei a buscar realmente coisas que eu gostaria de fazer mesmo, para minha vida não passar em branco, né? Para eu dizer assim, poxa, já posso morrer. Já posso morrer. Tá aqui, né? Tá aí. Os filhos estão criados, fiz as Fiz paradas que eu filho, queria. Engravidei, era a coisa que eu mais queria na vida, assim, era ter filhos, assim, o maior sonho da minha vida era ter filho. E assim, me realizei como mãe, assim, fui a melhor mãe possível, cheia de defeitos, mas fui a melhor mãe possível. Tenho muito orgulho dos filhos que eles são, das pessoas que eles são. Eu queria construir pessoas e eu construí pessoas das quais eu me orgulho muito. E eu acho que eu realizei. Fui a lugares incríveis, vivi amores, assim, vivi profundamente os meus amores. E eu acho que a vida é meio isso, né?